Bom dia, tudo bem? Eu quero falar sobre o treino de ontem, que ele está sendo assim muito interessante porque eu trabalhei um pouco as estatísticas para saber como é que estavam os resultados. E o que eu vi é que no mês de maio, os 10 melhores tempos aconteceram nesse mês. Significa dizer que eu estou fazendo alguns ajustes, algumas coisas ali que está me melhorando aqui a minha performance. Evidentemente que agora os resultados eles começam a se amontoar, eu acabei de comentar sobre isso, eles começam a ficar muito próximos e então é sempre um desafio o que eu vou fazer para chegar no próximo nível. Só que ainda pensando no treino de ontem, que eu queria falar para vocês é sobre a mudança que eu comecei a operacionalizar. Eu coloquei um processo aí para fazer melhorar então o meu nível de oxigenação. Então, para cada piscina que eu faço, até a metade eu faço um 4x1. Então eu 4 braçadas, uma respirada, e depois então para colocar mais oxigênio eu começo a fazer 2 braçadas, uma respirada a cada 2 braçadas. E muito bom, isso de certa forma aqui está me trazendo um maior nível de oxigenação. E o que eu percebi também, porque você começa a fazer uma análise do que está acontecendo na primeira parte do treino, no 4x1, e a segunda parte do treino, do 2x1, é que quando eu estou fazendo 4x1, quando eu estou respirando menos, então o nível de gás carbônico dentro do meu organismo ele começa a subir. E para cada respirada, então eu preciso puxar todo o oxigênio do mundo aqui assim. E isso, o que acaba acontecendo? Eu acabo hiperventilando. Quando eu hiperventilo, significa dizer que eu começo a encher demais o meu pulmão de ar aqui assim, começa a me dar uma sensação de agonia, começa a me dar uma sensação de opressão. Parece que eu estou sendo oprimido aqui, parece que eu estou sendo comprimido, porque quando eu vou para a braçada seguinte, então tem tanto oxigênio que eu preciso jogar todo aquele oxigênio fora e já puxar mais outro montão aqui para dentro. Quando eu faço essa derivação, que eu saio do 4x1 e vou para o 2x1, o que acontece? Eu começo a ter mais troca de oxigênio com gás carbônico, porque eu começo a respirar mais vezes. E esse oxigênio, então, ele melhora a minha performance, ele melhora inclusive o meu nível de consciência, porque daí eu começo a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo, eu começo a prestar atenção o tipo de movimento que eu estou fazendo, quais os ajustes que eventualmente eu preciso fazer. Isso abre, assim, um horizonte bastante grande, né? E esse nado híbrido, ele tá bom, 4x1, 2x1, pois tem um tema aqui que eu ainda vou discutir com vocês, que é com relação às pernadas, mas a gente vai deixar isso aí por uma outra hora. E com isso me traz aqui mais outra reflexão aqui para o nosso dia a dia. Porque o que acontece quando a gente começa a trabalhar naquelas empresas, ou quando trabalhamos, ou quando encontramos situações de muita pressão, de a coisa pegando fogo, as coisas caindo por cima de você, você tentando colocar a cabeça para o lado de fora para conseguir respirar um pouco, para ver o que está acontecendo. Eventualmente tem muito ambiente tóxico dentro das empresas, as empresas são tóxicas, os chefes são tóxicos, as equipes são tóxicas, e a gente tem que cuidar com quem a gente anda. A gente precisa ter esse cuidado aqui com quem a gente anda para não se deixar contaminar, para não deixar o nível de gás carbônico subir dentro de você. E aqui está a dica de hoje. Se você está se sentindo assim num momento muito apertado, com muita pressão, com muito que está simplesmente assim colocando uma nuvem de fumaça, né? uma fumaceira na sua frente que você não consegue enxergar do outro lado, você precisa de oxigênio, você precisa oxigenar. Então você dá uma parada, sai um pouco fora daquele ambiente, dá uma limpada, respira, e em vez de pensar no problema, porque daí você está dentro dele, você passa a pensar sobre o problema, e aí você está acima dele. Com mais oxigênio, a vista limpa, você tem uma visão muito melhor do que está acontecendo e para onde você tem que ir. Procura descomprimir. Pegou a chave? Bom dia para vocês!